Doutor Hernani, boa tarde. Boa tarde, Duda, meu professor, amigo. Muito. Bom, é um prazer entrevistar o Dr. Hernani, né? E toda vez que ele vem aqui, o nosso telespectador se interessa muito fazendo perguntas por um motivo óbvio. Hoje, o câncer de próstata, o crescimento das próstatas, é uma doença que atinge aí, o Nardi vai colocar, mas eu tenho a impressão que uns 10, 20%, de 10 a 20% dos homens em idade adulta. E o Nardi é presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, é um médico bauruense de prestígio internacional e é um orgulho para nós de Bauru. E eu tenho o privilégio de ter dado aula para essa inteligência, né? Acho que nem era prever ainda, era o triângulo ou já era prever? Era triângulo, hein? Era triângulo, né? Entendeu? O Nardi não é tão novo como você achou, assim, com essa cara de... né? E eu tenho um carinho especial pela competência do Nardi, pela simplicidade dele, que ultrapassa qualquer tipo de comentário. Para mim é que é uma honra estar aqui com o meu professor. Na verdade acho que todos os bauruenses, a maioria dos bauruenses passaram por você aí, você teve ilustres alunos, né, que se deram muito bem na sua carreira. E essa formação que você transmitiu, todo esse legado que você deixa de professor aí, nós aqui nos sentimos honrados de estar aqui. Tenho certeza que todos os seus ex-alunos ficam honrados de conversar com você. Obrigado, Maia, obrigado. Bom, quais são as atividades, antes de entrar praticamente naquilo que o telespectador gosta de saber, todo mundo preocupado hoje, quais são as atividades da sociedade brasileira para esse ano ainda? Bom, esse ano nós temos vários eventos médicos. A Sociedade Brasileira de Urologia é uma entidade que cuida da educação continuada, é uma entidade que tem o objetivo principal dela é levar a educação para os urologistas do Brasil. Então, hoje eu estou indo para Teresina, nós teremos o Congresso do Norte e Nordeste até no domingo, e vamos promover lá em Teresina também movimentos de campanhas junto à população, no esclarecimento da higiene do pênis e do genital, enfim, para prevenir câncer de pênis, que é um problema sério no norte e nordeste do nosso país. Nós ainda temos 1.000 pacientes que são amputados por causa de câncer de pênis no Brasil. Isso é uma vergonha nacional. E a vergonha que eu digo é de todos nós, tanto não só do Estado, mas da sociedade organizada, porque é uma doença que pode ser evitada quando o paciente sabe que tem que limpar o pênis, e que a pele do pênis tem que ser puxada para trás. Então, se ninguém ensinou isso para a pessoa, ninguém teve a oportunidade de ter aula lá, né? No Prevê, no Triângulo, enfim, o Estado não ensinou, a família não ensinou, a sociedade organizada também não ensinou. Então, nós temos um compromisso com isso, através da Sociedade Brasileira de Urologia, de levar informação e de educação para essa população mais carente. Os judeus cortam o cabresto, né? A incidência de câncer de pênis lá é menor. Não existe câncer de pênis em Israel por causa da cirurgia de fimose feita na infância. Inclusive, da manhã cedo, às 7 horas da manhã, eu e o diretor do Departamento de Oncologia da Sociedade iremos fazer uma cirurgia de fimose lá em Teresina, com uma cirurgia demonstrativa, no sentido de dizer para a população: olha, vocês devem procurar o médico urologista para poder operar a fimose e ficar livre de câncer de pênis. Nessas regiões onde o câncer de pênis é muito forte, tem muitos casos, é necessário realmente a realização de cirurgia para evitar o próprio câncer. Quais são, vamos começar com as próstatas, depois nós vamos para impotência, AIDS, etc. Quais são as doenças de próstata mais comuns? Bom, a primeira doença que o homem deve saber que existe, na realidade não é uma doença, mas é o crescimento benigno da próstata. Depois dos 40 anos de idade, a próstata começa a crescer. E ela não para de crescer a vida inteira. Então tem 3 coisas só que crescem no homem: o nariz, o cabelo, o nariz, a orelha e a próstata. A orelha nunca para, né? A orelha nunca para, o nariz também não e a próstata também não. O nariz também não para? Não. Por isso que eu fiquei mais feio. Você vai ficar narigudo mais ainda. Mas a próstata ela continua crescendo. E quando ela cresce, ela estrangula o canal da urina.
ou seja, ela impede o esvaziamento de urina normal pela bexiga. Então a bexiga, que é um músculo, começa a sofrer consequências de ter que trabalhar com mais força para poder eliminar a mesma Qual o quantidade de tamanho da urina. próstata, Nardo? A próstata normal mede 20 gramas, é semelhante a uma noz. Uma nossa. Uma noz, exatamente. E ela vai crescendo, pode atingir até 100, 150, 200 gramas, Nossa. de acordo com o envelhecimento. Como nós, os homens, estamos vivendo cada vez mais, e isso é bom ou também pode ser ruim, né? Porque a gente vive mais, tem mais chances de ficar doente, mais chances de sofrer. Então é importante que nós, homens, façamos avaliação da próstata depois dos 40 anos de idade. Uma vez por ano. Uma vez por ano é mais do que suficiente. Tanto para avaliar o crescimento da próstata e acompanhando com o seu médico, como também para detectar câncer de próstata, como você falou. Mas vamos nessa primeiro, nesse Vamos crescimento. primeiro no crescimento. E aí, tá que a próstata cresceu e está prejudicando a micção? Isso, cresceu e está prejudicando, tem tratamento. E tratamento muito fácil, tem tratamento com remédio, tem drogas novas que estão no mercado, que a gente utiliza essas drogas e os pacientes se beneficiam muito sem a cirurgia. Nós estamos operando cada vez menos os pacientes que têm hipertrofia benigna da próstata. Na verdade, a gente trata muita gente clinicamente com Antes raspava, né? Era tipo do negócio. a gente tem... Aí, quando precisa fazer cirurgia, existem dois tipos de cirurgia. A cirurgia que faz pelo canal, que é uma cirurgia endoscópica, você passa o aparelho pela uretra, não existe corte algum, e você vai lá por dentro, vai raspando a próstata, cortando aquilo que está crescido. E a outra cirurgia, a cirurgia aberta, ela é restrita a pacientes que têm próstata muito volumosas e também tem bons resultados, muito bom resultado, e faz com que os homens... Só faz cirurgia a hora que já está atrapalhando a capacidade dele de... A cirurgia é indicada quando o tratamento clínico não funciona? Ou quando é uma opção do paciente. O paciente pode falar, não, eu não quero tomar remédio, eu quero operar. Também pode acontecer isso. Os dois tratamentos são benéficos ao homem. O mais importante é o homem se conscientizar de que esse é um fato importante para a sua vida. No futuro, né, Duda? No futuro. Como nós vamos... Estou falando, quem chega aos 70 anos de idade tem uma expectativa de viver mais 14. Agora Ou seja, vai viver até os 84, em média. Então, para viver tanto, é preciso viver bem. Não adianta ser um velhinho que é incontinente, cheirando urina o tempo todo, que ninguém quer ficar perto. E, enfim, isso não é bom. Bom, vamos lá. Na mais terrível doença da próstata, o câncer. Antes disso, acho que tem que falar de um outro assunto, que foi assunto da mídia, recentemente, que é a embolização da próstata, que é uma técnica... que era raspagem isso, não é? Não é. Essa embolização infelizmente, foi divulgada para o Brasil todo, através de revistas conceituadas, de jornais na televisão conceituados, e fez com que a sociedade tivesse que trabalhar muito para tentar modificar esse quadro. A embolização da próstata é uma técnica ainda em caráter experimental. Ela traz sérios problemas para o homem, inclusive com necrose de pênis, com necrose de bexiga. Nós, no último congresso americano, que eu acabei de voltar agora de Atlanta, não teve uma apresentação sobre a embolização, ou seja, a embolização, que foi alardeada como um novo tratamento para a hiperplasia benigna da próstata, não é indicado pela Sociedade Brasileira de Urologia. O que vem a ser a embolização? Embolização é uma técnica radiológica que o radiologista vai até as artérias que levam o sangue para a próstata e bloqueia através de um material injetado dentro dessas artérias. Acontece que essas artérias, elas podem ter derivação para outros lugares, para a bexiga, para o pênis. Quando você bloqueia o tronco principal delas e não tem uma correlação muito estreita somente com a próstata, pode haver necrose, ou seja, o paciente pode perder o pênis, pode perder a bexiga e fazer uma cirurgia muito mais complexa. Então isso não deve ser encarado como um método, infelizmente, que foi alardeado pela imprensa a nível nacional. Aproveita e responde essa pergunta do Marcos aqui, que eu tenho a impressão que vem bem a calhar. Ele fala assim, uma pessoa da família, Marcos Godoy, que está fazendo essa pergunta. Marcos do Jardim Godoy. Uma pessoa da família está com um problema na próstata e está usando sonda há 6 meses. Será que vai ter algum problema
quando ele for fazer a cirurgia? Bom, essa é uma pergunta difícil de responder só com esses dados assim. É preciso saber a idade do paciente, se ele tem alguma outra comorbidade, se ele tem alguma doença neurológica, doença de Parkinson, se ele tem... E por que ele está 6 meses com a sonda? Esse é um fato ruim. Não é possível alguém ficar 6 meses com sonda na uretra. Essa sonda pode machucar a uretra, pode trazer infecção urinária. Não é bom, ele tem que realmente fazer o tipo de tratamento adequado. Como eu falei, pode ser com remédio ou com cirurgia. Nesse caso, onde esse paciente já teve a retenção urinária, se ele não tem nenhum outro agravante, a não ser o crescimento da próstata, ele deve ser operado. E aí deve ser operado pela técnica que é melhor para ele, ou cirurgia endoscópica ou cirurgia aberta. E a partir daí ele vê se a bexiga dele está funcionando bem. Porque muitas vezes, Duda, o paciente fica esperando tanto tempo para procurar o médico que a bexiga acaba sofrendo tanto que ela não consegue mais contrair para eliminar a urina. Então você opera o paciente da próstata, mas ele continua não urinando, porque é a bexiga que perdeu a força muscular para esvaziar o seu conteúdo. Vejam então como é importante a gente, depois dos 40 anos, realmente ir ao médico. Isso é 40 anos é uma idade-chave. Dali para frente tem que ir toda uma vez por ano. Com toda certeza, eu acho que isso deve ser um fato para que as pessoas se precavenham de várias possibilidades que elas possam ficar doentes e ser melhor, resolver os seus problemas de maneira mais fácil, mais rápida, dando qualidade de vida, que é o que a gente precisa. Vamos falar do câncer da próstata, mas aproveito, eu já coloco a pergunta do Pedro Valentim, porque essa é uma coisa que você sempre toca, e o Pedro pergunta assim: doutor Aguinaldo, a cultura do machismo ainda continua sendo a principal característica para que os homens não façam o exame da próstata? Está tendo alguma mudança nesse sentido? Então coloca o câncer e a pergunta do Pedro, eu sei que você sempre coloca isso também. O câncer de próstata realmente é a nossa doença principal, nosso foco principal. 1 a cada 6 homens irá desenvolver câncer de próstata durante a sua vida. Que loucura. 1 a cada 6 homens. E o câncer de próstata mata igual mata o câncer de mama. Ou seja, o número de mortes de homens brasileiros em 2012 será maior do que o número de mulheres por câncer de mama. E alguns casos do câncer de próstata, eles evoluem muito lentamente. Então acredita-se que esse rastreamento da população, quer dizer, todos os homens depois dos 40 anos fazer exame de próstata e PSA, não deve ser realizado, porque alguns casos vão evoluir lentamente e nós vamos supertratar os pacientes. Isso tem sido um problema no mundo todo, porque o Estado acaba gastando muito dinheiro com o câncer de próstata, com o tratamento do câncer de próstata. Só que nos países desenvolvidos houve uma redução de mortalidade de 25% nos últimos 15 anos. Ou seja, lá fora nós reduzimos brutalmente a mortalidade pelo câncer de próstata. E aqui não, aqui a gente continua alto. Aumentou? Aumenta a cada ano. Nossa. Aumenta a cada ano a mortalidade pelo câncer de próstata. E a morte por câncer de próstata é uma morte muito ruim. O câncer de próstata vai para os ossos, vai para o pulmão, vai para o fígado. E as dores que esse tumor cria no homem, elas são dores difíceis de ser controladas com os medicamentos que a gente tem à disposição hoje. Então, só quem acompanha mesmo alguém que morreu de câncer de próstata entende que é um absurdo deixar de fazer um exame puramente por preconceito, como diz o Pedro Valentim. E eu tenho um dado específico para isso, verdadeiro. Nós fizemos uma pesquisa com o Datafolha em 9 capitais do Brasil e o principal motivo do homem não ir ao médico é o preconceito. Que absurdo, não? Foi muito interessante essa pesquisa, porque muitas pessoas achavam que o médico estava com medo. Na verdade, não é o medo, não. É o preconceito, o que mais afasta o homem do seu urologista. Que loucura. E mais interessante ainda, e aqui eu vou deixar um recado para as esposas. Nessa pesquisa também foi feito um levantamento para saber quem mais encaminhava o homem para o médico. E era a esposa. Segundo algum outro familiar, filho, enfim, então o homem ele tem que ser empurrado com uma faca no peito até o médico. É isso que a gente consegue
E eu acho que tanto as entrevistas que a gente faz aqui, como os programas da Sociedade Brasileira de Urologia, no sentido de divulgar essa situação, é benéfica e acaba mudando um pouco a cabeça dos homens. Mas ainda nós estamos muito longe de ter essa redução de mortalidade que pegou no início um câncer de próstata, ele é 100% curável. Não, 100% não existe, mas ele tem mais do que 95% de chance de cura. 100%. Né? Mais de 95%. E tem outros métodos também que podem ser realizados, não só a cirurgia. A radioterapia também é um método que pode ser utilizado, com um pouquinho menos de sucesso e um pouco menos de efeitos colaterais. Mas, enfim, cada caso deve ser estudado individualmente e decidido o que fazer. O importante é tratar. Descobrir o câncer de próstata é tratar. Quais são os efeitos colaterais de uma cirurgia de câncer de próstata? São dois grandes problemas graves. Um é a impotência, que é o que mais afasta os homens dessa situação. Mas a impotência corresponde a mais ou menos a metade dos pacientes. Metade dos pacientes que operam acabam ficando impotentes ou com disfunção erétil, como a gente prefere falar. Mas o tratamento da disfunção erétil, ele é possível. É possível com drogas por via oral, né? Viagra, Cialis, Levitra, enfim, todos os outros que tem por aí no mercado hoje. Hoje existe uma série de novos medicamentos que são utilizados com a mesma droga do Viagra e que possibilitaram uma ampliação do atendimento à população pelo baixo custo. E existe também uma injeção que acaba aplicando no pênis antes de ter a relação. E por final a prótese peniana, que é uma coisa espetacular, que regenera toda a função sexual do casal. Quem coloca a prótese volta a ter uma relação sexual absolutamente normal. Como esse é um problema que vai atingir também 50% dos homens que não tiveram câncer de próstata, não é por causa disso que a gente vai deixar de procurar tratar o câncer. Não é porque a disfunção erétil também acontece nos homens que não fizeram nada, nenhum tipo de tratamento. O diabético, por exemplo, tem uma alta taxa de impotência, maior do que até a cirurgia. Não é? Então não vamos ficar nenhum diabetes, não vai existir mais diabetes no mundo, não, o diabetes é tratado. E a disfunção erétil, consequência do diabetes ou de qualquer outro problema, também é tratável. Então, trata-se. Então, esse problema, ele existe, é forte, é pesado, mas é tratável. O segundo problema é a perda de urina, sem perceber, a incontinência urinária. Felizmente, só 2% dos casos, quer dizer, de cada 100 homens operados, 2 vão ficar incontinentes perenemente. Então, não é muito grande esse risco. O preço a se pagar para ficar livre do câncer não é tão alto assim dessa maneira. Vamos ver essa pergunta do Horácio Giacomini de Duartina. Boa tarde. Gostaria de saber qual é a idade melhor para um jovem procurar um urologista, pois tem um filho de 10 anos. Acho que ainda é cedo, correto? A gente subdivide o homem desde o nascimento até a idade. Mas para ver se tem fimose e tal. Então, no começo, no primeiro ano de vida, é para ver testículo. Testículo e fimose, né? Depois, na pré-adolescência, para ter uma orientação sexual adequada, evitar doença sexualmente transmissível, né, uso de camisinha e verificação também da genitália. Tamanho, volume do testículo, do pênis, essas coisas todas. Depois, do outro homem mais maduro, é um pré-nupcial. Antes de casar, o homem deve também ir ao médico para ver se está tudo certo, fazer espermograma, avaliar a fertilidade, avaliar testículo, métodos anticoncepcionais, é uma outra fase da vida. E depois dos 40 anos começa a entrar os distúrbios da próstata e os distúrbios hormonais que devem ser vistos periodicamente depois de um ano. E o homem acima de 60 anos, com toda certeza, realmente tem que procurar todo ano médico. Todo ano. Acima de 40 pode fazer o quê? Pode fazer a cada 2 anos, dependendo do PSA, do valor do PSA, dependendo se tem antecedente familiar. É importante, Duda, você me fez falar uma coisa boa que é para a população saber. Quem teve um familiar que teve câncer de próstata, esse deve fazer exame todo ano depois dos 40 anos de idade. Quem teve um câncer de próstata e tem a cor de pele preta, é pior ainda, porque a chance de ter câncer de próstata aumenta mais. É verdade. Está ligado à cor de pele também. Nós não sabemos por que isso, mas ainda existe.
E pacientes que são obesos e que têm uma alimentação rica em carnes e produtos que levam muito radicais livres, esses também devem fazer avaliação obrigatoriamente anualmente. Todo ano. Todo ano. Alguns outros podem fazer a cada 2 anos, mas isso depende do médico avaliar a periodicidade que ele deve enfrentar, dependendo dos antecedentes familiares, da medicação que ele usa, dos hábitos de vida dele, né? Quais são os efeitos colaterais dessas drogas contra a impotência? Bom, algumas delas, são 3 grupos, né, de drogas que a gente analisa, né? É o sildenafil, o vardenafil e o tadalafil. Então, o sildenafil é uma droga de ação rápida, que é o Viagra, Viagra, tem outros aí, Deja Vu, tem uns outros que são genéricos, que são do mesmo composto que o Viagra. Eles podem dar dor de cabeça e o rosto bem avermelhado, né? E alguns também dão epigastralgia, ou seja, dor no estômago, dor na boca do estômago. Todos esses sintomas eles são transitórios, não precisa se preocupar porque eles vão passar. O vardenafil também tem os mesmos efeitos que... Vardenafil é Levitra. Levitra. Mas ele tem uma molécula diferente na sua composição e ele é mais específico para o pênis. Então ele dá um pouco menos de efeitos colaterais do que o Viagra. Mas também funciona muito bem. Então esse é o Levitra, que hoje também tem uma apresentação que chama ODT, que você põe embaixo da língua e ele dissolve embaixo da língua. Tem a mesma capacidade de funcionamento do que o outro que você toma por via oral. E o outro é o tadalafil, que é o Cialis. Esse ainda não existe genérico, porque ele ainda tem a patente dos laboratórios Lilly. Então ele ainda está com patente. O Cialis pode ser tomado sob demanda, que a gente fala, quer dizer, quando ele for ter relação, ele toma 1 ou 2 horas antes, ou ele pode tomar o Cialis diariamente. Então quem tem uma atividade sexual muito intensa e não quer também ter aquele problema de ficar, não, hoje eu vou tomar o remédio, eu não sei se eu vou ter relação ou não, pode tomar o Cialis diário de 5 miligramas. Também funciona muito bem. Então as drogas elas são eficazes, com os efeitos colaterais já conhecidos e estabelecidos. Não tem problema, ninguém morre por Problema cardíaco. Só quem toma sustrate, nitritos, quem tem insuficiência cardíaca também não pode ter. Aquele de pôr embaixo da língua, como isso, Isordil. Vamos falar o nome comercial. Isso não pode tomar, pode tomar as 2 drogas juntas. Quer dizer, ou seja, infelizmente o remédio é vendido na farmácia sem prescrição médica, o que é um absurdo, nenhum remédio devia ser vendido assim no Brasil. E muitas vezes o farmacêutico acaba mudando o que você recebe, o que prescreve. Toma esse aqui que é mais barato. Isso não deve acontecer, não é bom para o paciente deve ter orientação médica para tomar qualquer remédio desse. Depois que ele tomou e o médico acompanhou, viu que não tem problema, daí ele pode continuar comprando remédio. Por que esses remédios abaixam a pressão? Não, então, eles só abaixam a pressão porque eles são vasodilatadores periféricos. Agora, se eles podem abaixar a pressão, se usando isoladamente, não tem nenhuma repercussão sobre a pressão. Agora, quando você associa o Isordil, o sustrate, esses nitritos e nitratos, eles podem dar uma hipotensão severa. E aí não chega sangue para o coração, nem para o cérebro. Morre mesmo. Morre. Então, ninguém deve se meter... Da queda da pressão. Na queda da pressão. Ninguém deve se meter, tomar remédio sem prescrição médica. O Beto do Parquinho, que é o Fátima. Boa tarde, professor e doutor Nardi. Procede ou é mito que o homem acima de 45 anos não é aconselhável andar de bicicleta? Esse foi um problema. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando fala alguma coisa, principalmente na televisão. Então foi feito um estudo num lugar perto da cidade de Boston, nos Estados Unidos, em 1994, e esse médico, que eu até conheço ele pessoalmente, mas ele cometeu um equívoco muito grande. Ele analisou os pacientes que andavam de bicicleta e viu que tinha um exame lá na tomografia que dava um probleminha no corpo do pênis. E alguns pacientes tinham problema de impotência. Bom, ele alardeou no mundo todo que a bicicleta, quem andava de bicicleta mais do que 40 minutos diário... Era médico brasileiro? Não, era médico. Não, médico americano, ele chama Virgin Goldstein. Virgem, é porque ele é virgem. Bom, criou uma confusão tão grande que
mudou até o cilindro da bicicleta. O cilindro da bicicleta veio com uma forma, o que é benéfico mesmo, porque o cilindro ele acaba machucando um pouco o períneo do homem. Nós não temos músculo no períneo que a gente suporte, como na nádega, por exemplo, que a gente fica sentado sobre os músculos da nádega. Mas o períneo não foi feito para ficar sentado em cima. Então a bicicleta não é boa, tem que usar um cilindro bom, anatômico, confortável e que não machuque. Agora, andar de bicicleta não causa impotência, não causa nenhum problema. Isso foi descoberto. Ganha saúde, né? Ganha saúde, exatamente, porque pedala, e isso é bom. Mas andar de bicicleta não causa nenhum problema na esfera sexual para o homem. Infelizmente o Dr. Goldstein estava errado e enganado e levou a população toda é exatamente a mesma coisa da embolização da próstata, que acha que é uma coisa muito simples de fazer, mas na verdade não tem nada a ver. Por isso que a medicina, eu tinha um professor que falava que medicina é a ciência das verdades transitórias. Então quando a gente analisar qualquer coisa, a gente precisa saber se essa verdade ela vai ser continuada, ou se ela não vai ser só uma transitória, né? Mas e o urologista é isso aí, porque se você vai no... Eu conheço uma história que aconteceu há 40 anos atrás, e nem tinha um urologista famoso lá, que depois parece que ele ficou louco. Não sei se você lembra disso, depois eu te conto o nome dele. Eu tinha um amigo que era dentista, que deu dor no grão do cara, e o cara foi no urologista. E o urologista tirou o grão dele no consultório mesmo. Nossa. Entendeu? Dali uma semana o cara foi internado como louco. Extraiu, sem brincadeira, extraiu um testículo dele. Entendeu? Médico famoso, agora que eu der o nome, você vai cair de costas. Quer dizer, a história da bicicleta não é verdade, Beto. O doutor Natanael, doutor Aguinaldo, necessariamente o exame deve ser feito todo ano? Qual o melhor período? Observação. O Fiore Gigliotti e Quercia foram alguns personagens conhecidos que morreram devido ao câncer de próstata, talvez pelo preconceito. Não, do Quercia, um político me contou, até é bom você saber, que quando ele teve com esse medo de impotência, ele não deixou tirar toda a próstata, e o médico tinha falado que tinha que tirar tudo, por isso que voltou. Então eu conheci um político muito famoso, que eu não vou falar o nome, que operou na mesma época do Quercia, que tirou toda a próstata porque era semelhante, e está bom até agora, está vivo, está etc. O Quercia me parece, até que foi porque uma campanha política que ele não queria perder, não sei o que, ele teria que se afastar, ele foi fazer radioterapia nos Estados Unidos. E aí foi o caos para ele. Ele não quis tirar a próstata. Então não tirou a próstata. Ele fez eu achei que ele tinha tirado um pedaço só. Não, ele não tirou a próstata, ele fez radioterapia e infelizmente não deu certo. E um amigo do Quercia quem me contou isso. Um amigo do Quercia. O Aldo Elichan, ele faz uma pergunta. Quem faz uso de remédios contra o câncer na próstata, pode usar álcool? Pode, não tem problema algum. Moderado, né, Aldo? Agora, né? Luiz Merencio. Boa tarde, Dudu e Dr. Nardi. É maravilhoso saber de tudo que deve ser feito. O grande problema é que a maior parte de nós brasileiros e bauruenses não temos planos de saúde. Muito bom a pergunta. Então eu já vou até falar. A pergunta é comprida, mas eu já sei o que ele quer. Quem não tem plano de saúde? Como que trata no SUS isso aí? Como é que é feito esse acompanhamento no SUS? Bom, o SUS tem... Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho do SUS, hein? Para mim, a grande salvação da saúde brasileira é o SUS. O SUS é um sistema que foi elaborado de uma maneira muito inteligente e sofisticadíssimo. Os Estados Unidos está falando em copiar. Exatamente, é o melhor serviço de saúde do mundo. Você sabe que eu morei na França, onde a medicina é socializada, e lá não tem um serviço que atende da maneira como o SUS atende, ou era para o SUS atender a população, de maneira universal, quer dizer, serve para todo mundo, equânime, que é igual para todo mundo, e ainda que tenha um controle da sociedade, né? Porque veja bem, os conselhos municipais de saúde é que são os verdadeiros fiscais do SUS.
E eles deveriam ser muito mais atuantes do que é. O problema do SUS hoje é que tem um problema político, administrativo e político. Existe falta de gestão, como é notório, e existe falta de financiamento. Infelizmente, a presidente Dilma, ela não aprovou a lei do número 29 e retirou ainda 5 bilhões. Essa lei iria introduzir mais 35 bilhões de verba para a saúde, no total de 95 bilhões que nós temos no ano. Ela ainda retirou mais 5 bilhões ainda da saúde esse ano. Então, existe o problema de financiamento do SUS. É por isso que a maioria da população ainda não é atendida pelo SUS. Mas eu não tenho dúvida que com o avanço da economia, com o avanço das nossas condições políticas e sociais, nós vamos ainda ter o melhor sistema de saúde do mundo. Do mundo, com toda certeza. Então eu respeito muito o SUS e eu acho que a sociedade está muito pronta a ajudar o SUS. Nós tivemos uma reunião com o secretário do Ministério da Saúde, levamos 9 sugestões para ele, para que ele faça mudanças. E, enfim, a gente vai lutar para que isso possa acontecer melhor. Aqui em Bauru especificamente, eu não lembro o nome do Fernando, né? Você tem um ambulatório médico de especialidades, que foi o Estado quem produziu, que é um excelente lugar para se tratar, tem uma qualidade de atendimento muito boa. Lá tem 5 urologistas que prestam atendimentos aqui em Bauru. Onde que funciona? No ambulatório médico de especialidades no AME, que fica ao lado do hospital de base. Ali. É preciso marcar, agendar consulta diretamente do posto de saúde. Exame de próstata o cara consegue quase que no mesmo dia, então? Não consegue no mesmo dia, mas ele consegue um atendimento. Com toda certeza ele vai conseguir atendimento lá, sim. Agora, o que nós queremos mesmo fazer, em termos de benefício à população, é a criação dos centros de saúde do homem, em todas as regiões do Brasil. Nós temos alguns projetos pilotos acontecendo, um em Maceió, que está funcionando muito bem, o outro em Paulínia, e o outro até em Sorocaba, que tem até um ônibus que faz uma visitação nas regiões mais periféricas da cidade, para fazer exame e colher PSA. Então, existem algumas fórmulas que nós estamos tentando também, enquanto sociedade organizada, uma sociedade médica, tentando colaborar com o Estado e fazer uma parceria com o Estado nessa situação. Eu acho que aqui em Bauru a gente poderá, em breve, também ter o Centro de Saúde do Homem, não é? E interligado com uma outra instituição, né, o ideal que seria o Hospital Estadual, né, de Bauru, que acaba dando seria a retaguarda. Então não está desprotegido, não. Não está desprotegido. Não está no ideal ainda, mas está caminhando para isso. Está caminhando, eu acho que a gente tem que aguardar. Acho que o Fernando Monte tem feito um trabalho bacana de reestruturação da saúde no município. Ele está preocupado em estabelecer a base sólida para sedimentar essas políticas públicas. Eu acho que todo mundo tem que dar eu acho que a saúde, ela é responsabilidade de todos os cidadãos. Não é só o Estado. Muitas vezes a gente acha que é só o Estado, é fácil culpar só o Estado. Mas todo cidadão, inclusive através dos conselhos municipais de saúde. Os conselhos municipais de saúde têm que ser atuantes, têm que ser fiscalizadores mesmo das atitudes dos seus governantes. Então, quer dizer, nós estruturamos uma política tão bonita como essa, e então é importante a participação de todos. O Marivaldo pergunta: doutor, sexo é benéfico para a próstata? Não, para a próstata não tem nada a ver com sexo. Porque também achava-se que quem tem relação não tem. Não tem. Não tem relação à atividade sexual e doenças da próstata, por exemplo. Não se sabe que quem não tem atividade sexual vai ter mais câncer de próstata do que aqueles que não têm. Não é verdade, isso foi tentado já, mas não foi conseguido comprovar cientificamente benefícios da atividade sexual para as doenças da próstata ou não. Marina do Jardim Europa pergunta ao doutor: eu tenho uma tia que tem 60 anos, ela é saudável, não é hipertensa nem diabética, mas perde proteína pelos rins a cada 6 meses. Precisa fazer exame de 24, a cada 6 meses precisa fazer exame de 24 horas de urina. Queria saber do doutor se isso é normal ou se é perigoso. É possível curar este problema?
Não, respondendo, não é possível curar esse problema. Ela tem uma proteinúria, se chama, pode ter várias causas dessa proteinúria. Algumas causas são tratáveis. O problema para fazer o diagnóstico disso precisa fazer biópsia do rim. E muitas vezes essa biópsia também pode trazer lesão para o rim. Isso é uma biópsia não é um procedimento tão simples de fazer. Então é óbvio que o médico está sempre analisando custo-benefício. Bom, eu vou fazer a biópsia que tem um custo, um prejuízo para o paciente, qual é o benefício que ele vai me trazer? Pouco, nenhum ou muito? Se for muito, ninguém tem dúvida que vale a pena correr o risco. Mas se for pouco ou nenhum, às vezes é melhor não fazer. Então, o fato de perder proteína pela urina não significa necessariamente que ela vai evoluir para uma insuficiência renal. Ela pode continuar assim o resto da vida dela, sem trazer nenhum outro problema. Como também pode ser alguma doença que a qualquer momento tem que ser feita a biópsia e ser feito o diagnóstico correto para o tratamento adequado. Só o exame de PSA não é o suficiente para diagnosticar um problema de câncer na próstata. Não. O exame de toque é fundamental. Eu acho que fundamental é a consulta com o urologista, porque ali ele vai avaliar risco, vai avaliar qualidade de vida, vai avaliar antecedentes familiares, vai fazer o toque, vai ver o volume que tem a próstata, a presença ou não de endurecimentos que falam a favor do câncer. Ou seja, veja que eu já elenquei aqui em 10 segundos 7 fatores que são importantes para o médico analisar e decidir o que vai fazer com aquele paciente. O PSA isoladamente, de cada 10 casos de câncer de próstata na fase inicial, 4 tem PSA normal. Ou seja, 40% dos exames de PSA podem não estar falando a verdade. Então ele não serve para o diagnóstico. O PSA é um exame bom para a gente poder acompanhar. Se a próstata está crescendo e é benigna, o PSA também dá alterado. Também cresce, mas ele cresce lentamente. Cresce com números inferiores ao câncer. Quando ele tem câncer, ele cresce rápido. Cresce rápido. Por isso que o acompanhamento também periódico dos homens é importante, né? Porque se você tem PSA de 1,2, 1,2, de repente seu PSA vem 3, eu posso falar, opa, alguma coisa está errada aqui. Agora, se você foi lá e eu nunca te vi, e o seu PSA é 3, fala, está normal. Não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada. Tem que ver a evolução. Mas de 1,2 foi para 1,5. Aí tudo é normal. É normal. Aumentar a tendência é ele crescer um pouquinho. 20% ao ano, mais ou menos, em média. Bom, eu acho que o Dr. Nardi deu uma aula aqui hoje, né? Mais alguma coisa, doutor? Não, eu só acho que eu queria agradecer muito o fato de estar aqui nesse período que eu estou trabalhando para a Sociedade Brasileira de Urologia. Estou trabalhando muito, nós estamos desenvolvendo várias atividades, não só da área educacional, mas na área de também populacional, favorecendo a população com vários projetos aí que são importantes na nossa área. E infelizmente eu tenho realmente viajado muito. Então, quando eu fico aqui em Bauru, eu estou trabalhando muito também. Mas esse é um período só da minha vida, e minha vida é aqui mesmo, claro. É aqui que eu vou ficar. Obrigado pela presença, viu? Obrigado por esse tempo para nós aí, que eu sei que a dificuldade para agendar o Dr. Nardi hoje é muito grande, e é uma pessoa hoje que passa dos nossos limites municipais e atinge todo o nosso país numa seriedade e de trabalho muito grande. Uma clínica maravilhosa, não preciso eu fazer marketing da clínica do Dr. Nardi, mas quem não conhece vai conhecer. É realmente coisa de primeiro mundo. E eu quero agradecer a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.